Carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Empenhemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso, para que este mesmo exemplo de indocilidade não leve ninguém a cair. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Palavra do Senhor. Comentário: Hebreus 4, de 11 a 13. São João Crisóstomo. A fé é grande e salutar, e sem ela não nos salvamos. Aliás, não basta por si só, mas exige vida honesta. Paulo também admoesta os que já participaram dos mistérios nesses termos: empenhemo-nos, portanto, por entrar nesse repouso. Empenhemo-nos, visto que a fé não basta, mas também a acompanha uma vida cheia de grande zelo. De fato, precisamos de muito zelo para subir ao céu. Não mereceram a terra os que, no deserto, sofreram tanta infelicidade e não a conseguiram, porque murmuraram e fornicaram. Como alcançaremos o reino dos céus com uma vida descuidada e indolente? Precisamos ter ardente zelo. Vê que o dano não se limita a não dispor de entrada, pois não disse: esforcemo-nos por entrar naquele repouso, para não perdermos tão grandes bens, mas aditou o maior estímulo. Qual seria? Para que esse mesmo exemplo de indocilidade não leve ninguém a cair. Isto é, mantenhamos ali a mente, a esperança, a expectativa, para não cairmos de forma semelhante. O exemplo evidencia ser possível uma queda, para que este mesmo exemplo, após este mesmo, para não pensares que se trata de castigo, escuta o que adiciona. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir alma e espírito, junturas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Este trecho indica ser a palavra de Deus viva, não extinta, operante. Ouviste? Palavra. Não julgues que é apenas no sentido habitual, porque é mais penetrante que uma espada. Vê a condescendência. Daí apreende o motivo porque os profetas precisavam das expressões punhal, arco e espada. Caso não se convertam, afia sua espada, retesa o arco e aponta. Salmo 7,13. Se depois de tanto tempo e perfeição não basta atemorizar só com o emprego do termo palavra, mas são necessárias ainda estas locuções reveladoras da importância, por meio de comparações, muito mais agora. Penetra até dividir alma e espírito. O que é isto? Insinua ação terrível? Separa o espírito da alma ou atravessa os seres incorpóreos, diferindo da espada que traspassa somente os corpos? Com isso, demonstra que também a alma é punida, que o íntimo é perscrutado e o homem todo inteiro é traspassado. Ela julga as disposições e as intenções do coração, e não há criatura oculta à sua presença. Dessa forma, mais os atemoriza. Afirma o seguinte: não confieis por ainda terdes fé, não, contudo, plenamente convictos. Ela julga as disposições e as intenções do coração.
onde penetra para castigar e examinar. E por que me refiro a homens? Quer menciones anjos e arcanjos, querubins e serafins, ou qualquer criatura, a seus olhos tudo está descoberto, claro e manifesto. E não há criatura oculta à sua presença. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Descoberto e tetracherismena, esfolado, segundo a metáfora da extração das peles das vítimas. Quando alguém extrai a pele da carne da vítima imolada, descobre e coloca diante dos olhos o que existe lá dentro. Descobre e coloca diante dos olhos, igualmente tudo se torna manifesto perante Deus. Reflete que precisamos de imagens corpóreas por causa da fraqueza dos ouvintes. Manifesta que eram fracos, tardos, necessitados de leite, não de alimentos sólidos. Tudo está nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. O que significa este mesmo exemplo de incredulidade? Seria como se alguém, procurando a causa, dissesse: por que eles não viram a terra prometida? Haviam recebido o penhor do poder de Deus e deviam acreditar, mas preferiram ceder ao terror, sem aprender algo da grande visão de Deus, e pusilâmines pereceram. É possível também opinião diferente, a saber, que haviam percorrido a maior parte do caminho e, estando às portas, no próprio porto, submergiram. É o que receio a vosso respeito, diz o apóstolo. Este é o sentido da locução, o mesmo exemplo de incredulidade. Atesta que eles haviam sofrido muito. Lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios. Apenas havíeis sido iluminados, suportastes um combate doloroso. Hebreus 10:32. Ninguém, portanto, seja pusilânime e, por fim, desanimado, caia. Existem de fato, no início do combate bem dispostos e no final, não querendo perder um pouco, perdem tudo. Basta que vossos maiores vos instruam, a fim de não cairdes em falta, em padecimentos idênticos. Seria esse mesmo exemplo de incredulidade. Não desfalecemos, conforme se diz no término: reerguei as mãos enfraquecidas e os joelhos trópegos. Hebreus 12:12. Este mesmo exemplo de indocilidade não leve ninguém a cair. Verdadeira queda. Logo, ouvindo que podeis cair conforme este exemplo, para não julgares que sofrerás morte semelhante, vê o que diz. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra irrompe nas almas, mais penetrante do que qualquer espada, infligindo graves ferimentos e cortes mortais. É desnecessário demonstrá-lo, comprová-lo, de tal forma é óbvia a narrativa. Com efeito, em que guerra pereceram? Qual a espada? Não caíram espontaneamente? Por não termos sofrido igualmente, não nos despreocupemos. Podemos refazer-nos enquanto se disser hoje. Dito isso, visando a que os ouvintes não relaxem espiritualmente, acrescenta o atinente ao corpo, declarando que age o gládio do espírito à semelhança de um rei, que primeiro priva da milícia os chefes que cometeram grandes faltas, e depois, tirando-lhe o cinto e a dignidade, castiga-os, assistido pelo arauto. Após, profere uma coisa mais terrível acerca do filho, aquele a quem havemos de prestar contas de nossas ações. Por conseguinte, não caiamos nem desanimemos. Bastaria o supramencionado para a nossa instrução. Não é, contudo, o suficiente. Por isso, acrescenta: temos, portanto, um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus.